Olá, gente! Vamos dar continuidade aí às nossas aulas do reino animal e a gente vai falar então do filo Plateumintes em latim ou filo dos Plateumintos em português. São os vermes cilíndricos. Então, na última aula a gente falou de Plateumintos, que são vermes achatados, com o corpinho achatado, e agora a gente vai falar dos vermes que têm o corpinho rolicinho. Então, dava para ver naquele primeiro slide, dá para ver aqui nesse um exemplar de vários exemplares de um dos grandes vermes bem famosos aí desse filo, o Ascaris lumbricoides. Dá para ver que ele é bem rolicinho, né, o corpinho roliço, e tem as extremidades afiladas, extremidades mais finas. Então, ó, um verme aqui, ó, inteiro, outro verme aqui, outro aqui, outro aqui. Então temos o Ascaris lumbricoides, temos o Ancylostoma duodenale, temos o Enterobius vermiculares e Vulchereria brancoft como os quatro mais famosos aí dentre os vários tipos de vermes que a gente tem nesse filo. E parasitas humanos são esses, e temos mais outros parasitas que são deste filo. Os nemateumintos, eles podem ser parasitas, mas eles também podem ser de vida livre. Eles podem viver no solo, na água, no solo úmido ou mesmo na água e não causar doenças. No entanto, a gente acaba conhecendo aqueles que causam prejuízos à nossa saúde ou à saúde, por exemplo, de plantas que são cultivadas. Tem vários nemateumintos causadores de doenças em café, em citros. Então os nemateumintos eles acabam sendo reconhecidos como animais causadores de doença, mas não são apenas causadores de doença. Eles são animais triblásticos, portanto tem os três folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme. Tem simetria bilateral, então é possível fazer uma divisão em dois lados semelhantes desses animais. Tem o corpo cilíndrico, alongado, com extremidades afiladas, como eu mostrei no slide anterior. Vida livre, significa que não causam doenças. E vida parasitária, são aqueles que são parasitas. Vivem em solo úmido, ou do ponto de vista aquático, né? Vivem em ambientes aquáticos de água doce. São pseudocelomados, então vão ter uma cavidade, mas recoberta apenas um lado de mesoderme, é isso que significa ser pseudocelomado, a gente vai ver no próximo slide com mais detalhes. E tem um sistema digestório completo. Isso daqui é a primeira vez que aparece. Quando a gente falou de porífera, falou de quinidário, falou de plateuminto, quando existia uma boca, mas não existia um ânus. A partir dos nemateumintos, né, na escala evolutiva, aí vai surgir então o ânus. E daqui em diante a gente vai ter majoritariamente todos os animais com esse sistema digestório completo. Não apresentam nenhum cílios ou flagelos, são corpinhos lisos, bastante rolicinhos e sem nenhum pelinho neles, tá bom? Como que é o desenvolvimento embrionário? A gente já viu na outra aula, nas outras aulas, o desenvolvimento inicial, e eu coloquei para vocês umas coisas que são extremamente importantes de vocês guardarem para o entendimento da estrutura corpórea do animal. Esses são pseudocelomados, é o único filo que é pseudocelomado. O que é um pseudoceloma? Celoma é uma cavidade para abrigar órgão. Por que é pseudoceloma? Porque para ser um pseudocelomado, ele só vai ter um dos lados recobertos por mesoderme. Diferente dos celomados, que vai ter tanto essa parte mais externa, quanto a parte mais interna recoberta por mesoderme. Aqui eu só tenho um lado recoberto por mesoderme e eu já tenho aqui a cavidade. Essa cavidade a gente chama de pseudoceloma. É aqui no pseudoceloma que, por exemplo, a gente vai encontrar os órgãos do sistema excretor desses animais. Então eu tenho uma cavidade que abriga órgãos. Tem ainda, como é triblástico, tem ectoderme, tem a mesoderme, que a gente já falou, e o tubo digestório é feito pela endoderme.
Esse animal tem as extremidades afiladas, como eu disse anteriormente, e sem nenhum flagelo, sem nenhum cílios no corpo. Beleza? Anatomia dos nemateumintos. A anatomia dos nemateumintos é muito simples, é basicamente um tubo dentro de outro tubo. O que é esse primeiro tubo? É o intestino, é o tubo digestório. Então começa aqui na boca, tem toda a extensão do corpo do bicho, a gente encontra, né? Então, ó, faringe, intestino e lá no final o ânus. Então, um tubo digestório dentro de um tubinho que é o próprio bicho, que é a parede do corpo, que tem aqui a cutícula, vai ter musculatura. Vai ter musculatura, inclusive essas células musculares que vão fazer a flexão, a movimentação desses animais, ou no solo, ou dentro de você, por exemplo, se ele for parasita humano. E ele tem uma cutícula bastante resistente. Para quê? Para suportar, por exemplo, os ácidos e todo o nosso suco gástrico e sucos entéricos para a digestão. Ele tem que suportar esses pHs diferentes. Ele também tem que suportar, por exemplo, o solo, em alguns deles que vivem em solo úmido, mas tem os grãos de areia, os grãos do solo, que são ásperos que poderiam ser prejudiciais para esse animal. Então, como ele tem uma cutícula bastante resistente, eles conseguem sobreviver nesses ambientes, beleza? Quanto ao sistema excretor e respiratório, eles já vão possuir um sistema excretor composto por uma célula que a gente chama de célula H. E por quê? Porque é justamente o formato da célula. Tem um formato de H que vai percorrer todo o corpo do bichinho para pegar as excretas e eliminar através de um poro, né, o poro excretor, certo? Aqui nessa outra imagem a gente vê os tubos excretores, que são esses dois tubinhos aqui que a gente tem formando a célula H. E o sistema respiratório e circulatório? O sistema respiratório e circulatório vão distribuir substâncias, tanto gases quanto nutrientes, através da difusão. Lembra lá do primeiro ano o que é difusão? Difusão é colocar uma substância de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Então, a entrada ou saída de gases vai acontecer por difusão. A entrada ou saída de nutrientes também vai acontecer por difusão. Ele vai absorver por difusão nas suas células aqui, beleza? Internamente, certo? Na reprodução, esses animais se reproduzem? Sim, se reproduzem. Eles são dioicos, então tem macho e fêmea, e eles podem se reproduzir dentro de você. Olha só que gracinha. Temos aqui uma fêmea, que normalmente é maior e tem um corpinho mais reto. O macho, ele é menor e tem um corpinho com uma dobra aqui, né, uma voltinha no final. Aqui a gente tem, ó, espículas copulatórias. Para quê? Para fazer troca de gametas. Aqui tem o poro genital feminino, então ele vai se enrolar, essa parte se enrola no corpo feminino para a cópula. Existem várias espécies de nemateumintos. Aqui a gente tem algumas. Aí você fala assim, mas é tudo igual, professora. Como é que eu vou diferenciar? Você não vai, mas se você virar biólogo, aí talvez, e gostar de nemateumintos, achar muito legal estudar isso daqui, você vai olhar no microscópio, no estereomicroscópio, e vai observar a boca, vai observar o corpinho do animal para fazer a diferença tanto de macho e fêmea, que dá para ver que na maioria das vezes eles são menores, como também de espécies. É importante, por exemplo, identificação disso para fazer os exames laboratoriais para verificar se a pessoa está doente ou não, e doente com o quê? Com que tipo de verme? É possível fazer identificação de nemateumintos na área agrícola para definir se uma planta está doente ou não e que tipo de nematóide está ali causando um problema para a planta. Então é uma área de atuação aí dos biólogos e de agrônomos também nesse campo aí com plantas, beleza? E as doenças causadas por nemateumintos, as doenças humanas que nos preocupam e que podem ser bastante conhecidas às vezes até de vocês quando crianças ou de um irmão mais novo, enfim, são doenças relativamente comuns no nosso dia a dia, no nosso Brasil. Essas doenças,
Por exemplo, talvez a mais famosa seja a ascaridíase ou ascaridiose. Talvez não por esse nome, mas o nome lombriga, com certeza você já escutou. Ascaris lumbricoides é o nome do verme, o nome do nemateuminto causador de lombriga. Lombriga não surge do nada, não é porque você deixou de comer um doce que você muito queria, que você vai ficar com lombriga. Isso é uma expressão popular, mas que às vezes as pessoas creem nisso, acham que se não comer determinado alimento vai criar lombriga. Vocês com certeza já escutaram isso. Provavelmente vocês disseram isso brincando, mas tem gente que acha que é verdade, que se você não come determinada coisa, cria um bicho no seu intestino, no seu estômago. Não, você tem lombriga, você tem Ascaris lumbricoides se você ingerir água ou alimentos contaminados com ovos de lombriga. Esse verme, ele tem esse aspecto e ele se desenvolve dentro do nosso organismo se você se contamina, comendo então esses ovos. Vai acontecer obstrução intestinal. O que é isso? Veja que vira uma massa de vermes, se você não cuida, se você não toma vermífugo, eles vão se procriando dentro de você e pode entupir o sistema digestório e aí você não consegue evacuar direito, você fica com prisão de ventre. Ou então você vai ter muita diarreia por conta desses vermes aqui, o corpo tentar eliminá-los. Como que você previne isso? Saneamento básico e higiene. Saneamento básico porque se a pessoa estiver com as fezes contaminadas por Ascaris lumbricoides, havendo tratamento de esgoto e tratamento de água, isso não vai se propagar, você não vai ingerir esses ovos. Higiene, porque você pode estar cuidando, por exemplo, de uma criança que está com Ascaris lumbricoide e se você não lavar direito suas mãos, você vai ficar contaminado. Para esse verme, para os outros que a gente vai falar aqui, que causam problemas no intestino, é possível tomar vermífugo. Tem vermífugo na farmácia, tem algumas plantas que tem agente que é um vermífugo natural, e aí você toma e acaba com o problema. O ciclo do Ascaris dentro do seu corpo é basicamente esse. Se você ingere água ou alimentos contaminados, esses ovos de Ascaris lumbricoides, eles eclodem no seu intestino, eles furam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea, chegando ao coração, no coração vão para o pulmão e do pulmão vão para o esôfago. Como? O nosso pulmão tem a traqueia e a traqueia é ligada com o esôfago, né? Não necessariamente essa parte, mas a faringe liga o sistema respiratório e o sistema digestório. Então vai passar para o sistema digestório e aí lá vai no esôfago, cai no estômago, passa para o intestino e vai acontecer reprodução desses vermes no intestino, produzindo ovos. Esses ovos vão estar nas suas fezes e se você fizer a contaminação de água ou o esgoto não for tratado, você fecha esse ciclo com pessoas se contaminando. Então é por isso que saneamento básico é extremamente importante para a prevenção dessa e de outras doenças que a gente já falou e que a gente vai falar agora. Por exemplo, o amarelão ou ancilostomose, o agente causador ou é o Ancylostoma duodenale ou o Necator americanus. Estes dois vermes, eles podem causar a doença que a gente chama popularmente de amarelão. O que é isso? Esses vermes, eles possuem esses dentinhos na boca, não são exatamente dentes, mas essas estruturas que vão fazer lesões no seu intestino. E isso causa hemorragia, fazendo com que você fique anêmico. Porque você vai perder muito sangue, ou vai perder sangue, vai perder ferro, não vai absorver tanto ferro e aí você fica mais amarelado por conta dessa perda de sangue. Como que esses animais entram em contato com o seu intestino? Eles vão chegar lá. Eles vão entrar pela pele, então se você andar descalço em locais contaminados, eles entram ativamente no seu tecido ali da pele, caem na corrente sanguínea e vão lá para o seu intestino. Dá para tratar? Claro, com vermífugo. Tomando vermífugo você elimina estes animais.
Dá para prevenir, obviamente, saneamento básico e uso de calçados. Por quê? Porque você, estando calçado, não vai ter estes vermes entrando na sua pele. Aí, para gente que vive em ambiente urbano, pode ser muito trivial andar calçado, né? Mas se você pegar uma realidade onde a pessoa vive sem, ou porque não tem, ou por um hábito de andar descalço, esses vermes podem entrar se a pessoa andar em ambiente contaminado. E aí, então, entrando esses vermes na nossa corrente sanguínea, vão lá para o coração, pulmão, mesma coisa, vão cair aqui ó, pela faringe, vão para o esôfago, do esôfago para o estômago e intestino, causando danos intestinais e absorvendo nutrientes. Aqui no intestino vai acontecer a reprodução deles, produção de ovos que saem pelas fezes. Todo animal, né, todo parasita que ataca o nosso intestino, ele vai causar vai fazer com que a pessoa que tenha essa doença tenha deficiência em nutrientes, vai ficar mais debilitado, vai ficar fraco, vai ficar magro, porque é um parasita que está sugando os nutrientes do hospedeiro, beleza? Um outro animal que causa uma doença chamada de bicho geográfico ou larva migrans é o Ancylostoma brasiliensis. Então é um outro ancilostoma aí, mas este agente causador, ele vai causar uma manifestação na pele que não é nada grave. Muito provavelmente vocês já conheceram ou já tiveram bicho geográfico, conheceram alguém que teve ou já tiveram bicho geográfico, que são essas marcas, né, essas lesões na pele. Por quê? Porque o animal penetra na pele, só que esta espécie não é causadora de doenças em humanos. Ela é um verme causador de doença do trato intestinal de cachorro. E aí o cachorro que faz cocô, por exemplo, na praia ou num tanquinho de areia, e você vai lá brincar ou vai lá pisar, né, vai, enfim, passear ali na praia, e essa larva entra em contato com a nossa pele, ela vai entrar na pele, mas não vai conseguir entrar na corrente sanguínea, porque não é específico da nossa espécie. E aí então a larva vai começar, vai querer sair ou entrar e não vão conseguir, e vai fazer esses desenhos que a gente acha, parece um mapa, por isso o bicho geográfico. Isso daqui tem tratamento, umas pomadas que você passa para matar o bichinho, ou então, se você for mais hardcore, você vai lá com uma agulha e acha onde está e retira ele. Como é que você evita? Anda calçado, ou então, se você tiver um animal, não levá-lo à praia caso ele esteja contaminado, ou então não levá-lo à praia, como é a recomendação normalmente pelas agências sanitárias. Outra doença é a filariose. A filariose ou filaríase ou ainda elefantíase, causado por Wuchereria brancoft. Que ele causa? A Wuchereria brancoft é um verme bem pequenininho e ele entra nos vasos linfáticos. Como ele chega ali? Pela picada do mosquito Culex, que é o pernilongo, ou o Anopheles. Esse mosquito contaminado com a larva, né, da Wuchereria brancoft vai então contaminar o ser humano. E aí, isso daqui inicialmente pode ter medicamentos, você evita que você desenvolva todo esse tecido aqui linfático todo deformado. Mas se você não consegue evitar nem a picada, nem ou conseguir tomar um medicamento na fase inicial, isso vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque os vasos linfáticos que ficam em paralelo à sua corrente sanguínea, esses vasos vão ficar entupidos com o verme Wuchereria brancoft, e isso vai causar uma retenção de líquido, causando isso daqui. Aí é possível ter uma interferência cirúrgica, mas é bem mais complicado do que evitar, por exemplo, a picada do mosquito e combater estes animais. Aqui está o ciclo reprodutivo, então o mosquito pica um ser humano contaminado, ocorre o desenvolvimento da larva dentro do mosquito e ao picar novamente um outro ser humano, é possível que
essas larvas caiam na corrente sanguínea e se desenvolvam e acabam causando aquela enfermidade que estava no slide anterior, beleza? Por último, existe a doença chamada de oxurose, causador enteróbios vermiculares ou oxiurus. E é um verme bem pequenininho, né, mais ou menos uns meio centímetro aí. E como que você pega esse daqui? Também por ingestão de ovos. Vai causar um dano na parede intestinal e um desconforto, principalmente, né, na região anal. Esses animais, quando a fêmea vai colocar seus ovos, se desloca para o ânus e coloca seus ovos ali. Então as crianças, às vezes, quando estão com coceira naquele local, significa que pode ter uma infecção de enteróbios vermiculares. Então é interessante o tratamento com vermífugo, higiene tanto da criança, né, como do ambiente, para que não haja uma contaminação dos outros membros da família ou uma reinfestação na criança. Beleza? Tá aqui o ciclo que eu acabei de falar no slide anterior. Então pode acontecer uma reinfestação e esses animais eles ficam no intestino dos seres humanos. Beleza? Então faça um resumo da aula, reveja quais doenças são transmitidas ou por ingestão de ovos ou por entrada na pele. Pense um pouco nessas formas de contaminação e como evitá-las. Faça a lista de exercício, escreva suas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.